Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa aí que, se você não conhece, pode ser aí que a sua irmã, sua esposa ou alguma mulher aí que você tem algum contato já ouviu falar sobre ela. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Arezzo, e se você nunca ouviu falar sobre ela ou se já ouviu falar e quer saber um pouquinho mais sobre a sua história, quais são os seus produtos e também qual é o seu modelo de negócio, fique até o final desse vídeo para você entender um pouco mais sobre esses pontos. E lembrando que, se você gosta de analisar ativos, gosta de entender um pouco mais a fundo as empresas, eu vou deixar aqui um recado para vocês que toda quinta-feira nós fazemos análise de ativos aqui do Brasil e também de empresas do exterior. A gente analisa, além dos pontos que eu trago aqui nesse vídeo, mais ainda outros detalhes, alguns indicadores, e também a gente dá uma olhada na parte fundamentalista da companhia, olhamos seus números lá dentro dos informes da própria empresa. Então eu vou deixar os links aqui onde você pode conferir tudo sobre nossa comunidade exclusiva. E a Arezzo é uma empresa do setor de moda e calçados, e ela é responsável por operar diversas marcas, incluindo a Arezzo, a Schutz, Ana Capri, Alexandre Birman e também a Fiverr, entre outras marcas. E a empresa ela projeta, produz e também comercializa uma variedade de produtos de moda, incluindo calçados, bolsas e também acessórios que são vendidos aí através das suas lojas próprias, lojas franqueadas, sites e também suas varejistas. Além disso, a Arezzo também atua em mercados internacionais como América Latina e também Estados Unidos. E antes de entrar em mais detalhes sobre a sua história, vamos dar uma olhada em quem é o CEO da Arezzo. E aqui estamos falando de Alexandre Café Birman, e ele é CEO da Arezzo Eco desde 2013. Ele também foi fundador de 4 marcas aí do portfólio da empresa, sendo elas a Schutz, Alexandre Birman, Fiverr e também a Almi. E o senhor Alexandre acumula mais de 25 anos de experiência no mercado calçadista e também é responsável pela internacionalização das operações da companhia, fora que ele é graduado em administração de empresas. Ponto fundamental do CEO desse tipo de segmento é realmente ter a experiência nesse setor, já que a moda ela acaba mudando aí a cada dia, então é fundamental ter algum CEO, né, ter alguém que comanda a empresa, que está ligado nessas novas tendências. Outro ponto bem legal, bem interessante, é que o Alexandre ele fundou 4 marcas que são utilizadas na empresa, então de fato ele sabe o que está fazendo, entende de moda e de fato essa experiência é comprovada com as suas marcas. E agora falar um pouquinho sobre a sua história, que começou lá em 1972 e inicialmente, né, a marca, né, era mais voltada aí para o público masculino, mas a Arezzo viu, né, e migrou também logo em seguida para os calçados femininos. E só para vocês terem uma ideia, o seu grande sucesso naquela época foi, né, o lançamento do seu modelo Annabella. E já em 1993, o Alexandre Birman, né, aos 16 anos, começa a ser preparado para a sucessão do negócio. E aqui já chama atenção, né, que ele é uma pessoa que atualmente é o CEO da empresa, foi treinado desde os 16 anos de idade para ocupar esse cargo. Já em 1995, então, o Alexandre Birman ele fundou a Schutz com apenas 18 anos de idade. Eu não sei vocês, mas eu com 18 anos estava ali terminando a escola, estava, né, entrando no mercado de trabalho, e o Alexandre já tinha, né, fundado a sua própria marca. Realmente um fato aí bem legal, e também mostra, né, a força que a família tem, né, na formação de uma pessoa que já com 18 anos, né, desde os 16 já sendo preparado e com 18 já formando aí sua própria marca. E aí algumas pessoas podem dizer, mas é que ele nasceu numa família já tradicional, uma família bem estruturada. Mas quantas pessoas que você conhece, né, que tem 18, 19 anos, que vem de uma família bem estruturada, com bons valores em conta bancária, e que acabam se perdendo ou não fazendo nada da vida? Então, mesmo que a pessoa nasça aí num berço de ouro, como é normalmente falado, ainda assim a gente tem que levantar alguns pontos que são bem interessantes. De fato, né, desde os 16 anos foi preparado e aos 18 já tem, né, uma mentalidade de fazer a própria marca. A gente tem que realmente exaltar esse tipo de atitude, esse tipo de iniciativa também. Em 2007 aconteceu a fusão das marcas Arezzo e Schutz, e a empresa então passa a se chamar Arezzo Eco ou Arezzo Company. Em 2008 foi feita a criação da Ana Capri, uma marca focada no segmento de luxo. Já em 2011 a Arezzo Co se torna uma companhia aberta e passa a ter as suas ações
ações negociadas na bolsa com o ticker ARZZ3. Em 2012, então, foi a entrada no mercado norte-americano e também a abertura da primeira loja Schultz na Madison Avenue em Nova York. Então já começa a dar um passo para o cenário exterior, para outros mercados também. Isso mostra uma diversificação, como eu sempre menciono para vocês, uma diversificação na moeda. Então ela vai ter lojas aqui no Brasil e também já começa a ter lojas na América. Então aí começa a receber em dólar, o que é sempre muito bem-vindo, já que o dólar é uma moeda muito mais forte do que o real. Apenas em 2018 é que teve o início no processo de transformação digital da companhia. E na minha percepção, esse é um movimento que já deveria ter sido feito há alguns anos atrás, porém a Arezzo decidiu começar apenas em 2018, alguns anos antes aí do que a gente conhece hoje como pandemia, que foi um marco no mundo. Ainda estamos passando por esse problema, mas a gente viu que essa transformação digital, de fato, se acabasse demorando um pouco mais, a companhia não teria conseguido ter ótimos resultados mesmo na pandemia. Em 2020 acontece uma incorporação histórica, então o Grupo Reserva passa a fazer parte da Arezzo e também nasce o seu braço de lifestyle. Nesse mesmo ano foi feita a aquisição de 75% do brechó online Troc, que também entrou no mercado de economia circular. E o que é isso? Quando a gente trabalha com moda, ou as empresas que trabalham com moda, muitas coleções acabam não vendendo todo o estoque que ela tinha programado para fazer as suas vendas nas lojas. Então se faz necessário ter empresas como se fosse um brechó online mesmo, onde a companhia acaba vendendo essa sua coleção que acabou sobrando a um preço um pouco mais acessível. E em 2023 a Vicenza também faz parte, se junta à Arezzo. E essa foi a história da Arezzo. Claro, não trouxe todas as aquisições que ela acabou fazendo ao longo de todo o período, porém a gente consegue observar que ela é uma empresa bem antiga, já desde 1972, ela está presente aqui no Brasil e ela está na Bolsa de Valores desde 2011, então aí já passou por alguns processos. Ainda é uma empresa relativamente nova na Bolsa de Valores, mas ainda assim ela tem aí um valor bem interessante e a gente vai dar uma olhada no seu modelo de negócio, que é bem legal também, com uma estratégia estruturada, também alguns números, que vai ser bem importante na tomada de decisão aí para vocês que são investidores para um longo prazo principalmente. E agora que nós já entendemos um pouquinho qual é o seu modelo de negócios, um pouco sobre a sua história e também quem foi o CEO, a primeira informação que eu vou trazer para vocês agora de informações mais gerais são de fato as suas marcas. E aqui nessa imagem que eu vou deixar na tela para vocês, tem aqui algumas marcas aí que a Arezzo tem no seu portfólio, como a Oficina, a Eva, a Inc, a Almi, a Fever, a Ana Capri, a Schultz. A própria Arezzo é a maior marca do grupo, então aqui são várias marcas, até a Vans, ela acabou sendo licenciada para que a Arezzo possa fazer toda a venda aqui no Brasil. Então a gente consegue observar que realmente tem uma diversificação bem interessante, tanto em marcas quanto o segmento onde ela atua. E uma outra informação que eu não posso deixar de passar para vocês é a sua cadeia de produção. Então como que a Arezzo funciona basicamente. E aqui nessa imagem fica bem fácil de entender como é que é esse modelo. A gente consegue observar que começa pelo planejamento da coleção, depois vai para a pesquisa de tendência, depois vai ter o desenvolvimento do produto, vai ter o sell-in, vai ter depois a produção, a distribuição até chegar na loja. Depois que passa para a loja, ela tem o feedback das suas vendas. Então esse basicamente é o processo aí da Arezzo, desde o planejamento da coleção até chegar na loja, onde ela vende de fato os seus produtos. E agora um outro dado bem importante é o seu posicionamento que era em 2019 com o seu posicionamento agora em 2022. E nesse gráfico, e particularmente falando, eu gosto muito dele, a linha em vermelho é o seu posicionamento em 2019 e os quadrados azuis são o seu posicionamento em 2022. Fora os canais e geografias que acabaram ficando na mesma, não teve nenhuma alteração de 2019 até 2022, os outros segmentos tiveram aí um aumento bem expressivo no seu posicionamento. Trazendo aqui um adendo especial para as marcas, que aumentou em 6 e também o seu posicionamento agora ela acaba indo para a classe também B1. Então a gente consegue observar que nessa imagem fica bem claro que ela está aumentando a sua posição em diferentes linhas de negócio. E eu encontrei mais uma informação bem relevante e vai ajudar muito a entender aquele setor ou aquela empresa que mesmo em cenários adversos ela consegue aumentar o seu faturamento e a sua performance. E aqui nessa imagem eu vou trazer a receita bruta em alguns anos e também alguns acontecimentos que aconteceram durante os anos. A gente vai
vê que mesmo quando tem alguma crise, por exemplo, impeachment de presidente, instabilidade política, Covid-19, mesmo nesses anos ela acaba tendo uma receita bruta aumentando a cada vez mais. E isso é bem interessante. Claro, fora de 2019 e 2020, que obviamente deu uma quebra por conta da pandemia, ali em 2021, né, e 2022 também a gente consegue observar que o crescimento foi absurdo, justamente por aquele ponto que eu comentei da sua transformação para o digital. E isso foi fundamental para a Arezzo conseguir, né, mesmo nesse cenário da Covid, ter um faturamento ainda maior, né, uma receita bruta ainda maior. Isso é bem legal, bem interessante de se observar, né, uma empresa aí que consegue se sair muito bem, mesmo em cenários bem adversos. E agora falar um pouquinho dos seus números aí, a gente vai dar uma olhada no primeiro trimestre de 2023 e a primeira informação que eu vou trazer para vocês é a receita bruta aqui por marcas, né? Então a gente consegue observar o primeiro trimestre de 2021, o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, né? Fazer um comparativo e também cada uma das suas marcas. E também fica bem visível que está aumentando, por mais que uma marca fature um pouco menor, né? Tem uma receita um pouco menor, outra marca acaba tendo um faturamento, uma receita maior e acaba que no montante, no ano inteiro, né? No trimestre, por nesse caso, acaba que mesmo assim, né, a sua receita acaba aumentando trimestre após trimestre, aqui fazendo um comparativo ano após ano. E já fazendo um gancho da sua receita, eu quero trazer para vocês também o que cada marca representa na sua receita. E aqui nesse gráfico fica bem claro que não tem nada muito concentrado, fora Arezzo e Arco, que de fato ele tem 30% e 25% respectivamente cada uma delas, ainda assim, né, ela consegue ter um balanço muito interessante, né, bem diversificado. Nenhuma marca representa mais do que 50% da companhia. Isso é mais um ponto aí bem positivo para a Arezzo. E agora vou trazer para vocês a DRE da Arezzo. E para quem não sabe, eu nunca vi uma DRE. É basicamente a gente ver como é que foi o operacional no primeiro trimestre de 2023. E aqui nessa imagem a gente vai ter o comparativo dos primeiros trimestres de 2023 com o primeiro trimestre de 2022. E a primeira linha é a sua receita, o quanto que ela faturou. Então a gente consegue observar que ela teve aí uma variação de 22% positivo, então ela faturou mais, porém, né, o custo do produto vendido, então o CPV, foi 25% maior. A gente consegue observar aqui que tem quase uma correlação, né? Então, se ela aumenta o seu faturamento, invariavelmente os seus custos também vão aumentar. E eu não vou entrar em detalhes em cada uma dessa linha, mas se você tem interesse e quer saber mais sobre cada uma delas, lembrando que a gente tem o nosso grupo exclusivo, onde a gente vai detalhar cada uma delas, destrinchar também esses números. Então, se você quer conferir, quer continuar por dentro dessas empresas, dá uma olhada na nossa descrição, aqui vai ter o link, você vai lá e dá uma olhada no nosso site e tira qualquer tipo de dúvida. Então fica aí a dica para vocês. E a linha que mais chama a atenção é a última, que é o lucro líquido do período, que ela teve um lucro de 63 milhões no primeiro trimestre de 2022, e se fazer um comparativo com o primeiro trimestre de 2022, a receita caiu, o seu lucro líquido caiu praticamente 35%. E agora você vai ver muitas notícias dizendo que Arezzo caiu 35% do seu lucro. Meu Deus, e daí a cotação vai lá e cai um monte. E assim, você como investidor tem que dar uma olhada um pouco mais a fundo o que está acontecendo de fato. Apesar dessa diminuição do lucro, 63 milhões é um baita de um lucro líquido. Uma empresa que trabalha com varejo, tem mercado lá fora, então assim, não se desesperem, tentem entender um pouquinho melhor como é que funciona as empresas. Ela teve um lucro bem considerável ainda assim, e eu vou trazer mais um dado que vai te ajudar a não cair nesse falso conto que caiu o lucro, a empresa não vale mais nada, né? A cotação vai lá e despenca e você acha que aquela empresa não presta mais. Eu vou trazer mais uma informação que é o seu caixa em comparação com a sua dívida. E aqui nessa imagem também estou fazendo uma comparação com o primeiro trimestre de 2023, com o quarto trimestre de 2022 e também o primeiro trimestre de 2022. E aqui, se você quiser ver com mais detalhes, dá uma pausa nesse vídeo, dá uma olhada. Mas aqui eu quero mais chamar a atenção para vocês é que tanto no primeiro trimestre e também no quarto trimestre de 2022, a empresa não tinha dívida. Basicamente, ela tinha mais caixa do que dívida. E no primeiro trimestre de 2023, ela tem um caixa bem robusto aí de 783 milhões, porém a sua dívida aumentou um pouco por conta que ela fez algumas aquisições. Mesmo assim, se a gente pegar o caixa dela e pegar só as dívidas de curto prazo, lembrando que o curto prazo são até 12 meses, a empresa não tem dívida, está totalmente controlada. E no longo prazo é daqui a 12 meses, então só daqui a um ano que ela vai se preocupar com essa linha. Então vejam que ela tem um caixa robusto, ela consegue pagar todas essas dívidas no curto prazo e no longo
prazo, provavelmente aí com as aquisições que ela fez, ela vai também conseguir pagar tranquilamente. Então vejam só, ela caiu a receita 35%, ainda assim faturou bastante, tem uma receita líquida muito grande e está com a dívida completamente controlada. Aqui mostra que de fato a empresa é muito forte, muito boa, já entende qual é o seu ciclo, já entende qual é o setor onde ela está atuando, já tem noção das suas margens, enfim, esse é o caminho que você tem que tomar, entender um pouco melhor, né? Pô, caiu o faturamento, mas por quê? Por conta de qual motivo? Tem sentido a cotação ter caído tanto? Ou isso representa um perigo muito grande para ela? Essa é a análise que tem que ser feita aí para suas empresas quando você vai colocar numa carteira de investimentos. E chegamos à nossa análise subjetiva, a nossa análise SWOT. Lembrando que aqui eu vou trazer para vocês as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças. E também fazendo mais um adendo, aqui não tem certo ou errado, é só a minha percepção do que eu vi da companhia até o momento. E começando pelas forças, a primeira que eu trago para vocês é que a Arezzo é uma marca extremamente forte. Pode ser que você nunca tinha ouvido falar sobre ela ou ouviu assim de relance e nunca foi muito a fundo, mas eu posso te garantir aí que se você conhecer alguma mulher, né, alguém que vive de moda, conhece moda, de fato vai saber que a Arezzo é uma gigante. E se você conhece alguém e perguntou, deixa aqui nos comentários o que a pessoa falou sobre a Arezzo. Uma outra força é que a Arezzo trabalha no mercado sólido, que é de alto padrão. Então lembra que eu mostrei lá um gráfico onde teve várias adversidades e mesmo assim a companhia seguiu aumentando a sua receita, justamente porque ela está no mercado sólido. Esse de alto luxo acaba não sofrendo tanto, né, com os impactos macroeconômicos. A Arezzo também é uma das líderes aí de mercado de moda, ela é muito bem conceituada, até porque ela tem várias marcas e também consegue ter o licenciamento da Vans aqui no Brasil, então isso torna ela uma marca líder aqui no Brasil. E a Arezzo também possui muita maleabilidade. A gente viu na história, antes era só uma empresa focada na moda masculina, depois ela foi para moda feminina, agora está entrando no vestuário, foi para o digital, então ela consegue, né, tem um negócio muito maleável, ela consegue ir para outras vertentes se ela sim achar necessário e precisar. E agora falando das fraquezas, a primeira que eu trago para vocês é o aumento aí do custo operacional. Como eu mostrei lá para vocês nos números, o seu faturamento aumentou, mas os seus custos também aumentaram na mesma proporção e até mais. Então um custo muito grande vai impactar na sua produção e nas suas receitas. Uma outra fraqueza que eu acabei colocando aqui é que a sua cadeia de produção ela é um pouco mais alongada e nesse segmento é basicamente assim que funciona, mas tem que ter todo um cuidado, faz o planejamento, faz um estudo, manda para vender para algumas pessoas, vê se tem saída, né, se realmente aquele produto consegue ser vendido, depois vai para a produção. Isso demanda muito tempo e daí alonga muito a sua cadeia de produção. Então eu coloquei como uma fraqueza todo esse processo de fabricação de uma coleção acaba demorando bastante, lembrando que ela está situada, né, as maiores marcas estão situadas, né, no público de alto padrão, então ela precisa realmente que essa cadeia seja alongada para ela não perder a qualidade. E uma outra fraqueza, apesar de ser uma indústria, mas trabalhar ali com varejo, as suas margens são um pouco mais reduzidas. E agora falando das oportunidades, a primeira que eu trago para vocês é a penetração no mercado internacional. Lembrando, né, que essa diversificação de moeda é essencial para as empresas, principalmente aqui no Brasil, já que o dólar é realmente uma moeda muito mais forte. E uma outra oportunidade seria o desenvolvimento da sua plataforma digital. A gente sabe que ela já começou esse processo aí de digitalização do seu negócio, porém isso pode de fato, né, no futuro não muito distante, alavancar ainda mais a empresa, então trazer muito mais resultado para ela. E uma outra oportunidade seria a capacidade de adaptação às novas tendências, justamente por ela fazer toda aquela cadeia de produção ser mais alongada, ter todo um cuidado na hora de projetar, de fazer toda a pesquisa. Isso de fato faz com que ela também, além de ser uma fraqueza, também possa ser uma oportunidade para ela se adaptar aí às novas tendências. E agora falando das ameaças, a primeira que eu trago para vocês são o aumento nas suas taxas. Como ela trabalha com varejo, suas margens já são um pouquinho mais apertadas, então o aumento de taxa acaba aí impactando diretamente a companhia. Uma outra ameaça seria as regulamentações, que poderiam impactar também no modelo de negócios da Arezzo. E por último, mas não menos importante, uma grande ameaça seriam os concorrentes, já que hoje ela vai praticamente concorrer com empresas da China, que a gente sabe, né, que são concorrentes muito fortes para o setor aí de varejo, principalmente para o setor de moda. E essa foi a nossa análise SWOT. Se você observou algum ponto que não está nesse vídeo e você gostaria de complementar, deixa aqui nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo.
E agora, fazendo um resumo do que nós vimos até agora, a gente consegue observar que a Arezzo é uma marca extremamente forte, ela consegue resultados absurdos, mesmo em cenários bem adversos, ela está expandindo seu posicionamento, possui uma dívida bem controlada, tem uma excelente diversificação entre as suas marcas e também possui um potencial elevado de crescimento. E se você gostou da companhia e quer se tornar sócio dela, na data da gravação desse vídeo, a sua cotação na Bolsa de Valores está em R$ 72,06. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu curtir, também compartilhe com mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá!